Aqui é a Lili. Esse vídeo vai ser um que eu não fazia há um certo tempo, que é aquele pra gente sentir ódio, raiva, vontade de dar um sacode na pessoa que escreveu o que é o quê, reagindo a resenhas negativas dos meus livros favoritos. Toda vez que eu sento pra gravar esse vídeo, eu passo raiva durante ele e termino com raiva das resenhas que eu leio. Peguei alguns que obviamente não estão nos vídeos anteriores, mas caso você ainda não tenha assistido os outros, vou deixar nos cards em algum momento quando eu terminar esse, só você ir lá e assistir os anteriores. Pois bem, funciona da mesma maneira que antes, pedi pro Luan pegar resenhas no Scoob dos livros dos quais eu passei o nome pra ele, resenhas negativas, lógico. Negativo é o quê? 1 estrela. 1,5, já é uma resenha ruim. Meia estrela também, né? Geralmente é péssimo. Não vou enrolar muito, só vou pedir antes pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o teu like nesse vídeo pra que outras pessoas recebam ele como recomendação. E vamos logo que, cara, eu já tô curiosa, porque eu vou passar raiva. Vamos começar com qual? É Da Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Eu pedi pro Luan pegar do primeiro volume porque pode acontecer algo, por exemplo, do segundo, que seja um spoiler do primeiro. Não são sequências, tá? Você não precisa ter lido um para ler o 2, mas tem algo ali que poderia ser spoiler do primeiro volume, então vamos no primeiro, que é um favorito meu de qualquer maneira. Primeira resenha. O título da resenha já é o título do livro. Começa com: no início é muito bom, é cativante e você se sente em uma nave no espaço. Você tá, ok. Depois o assunto fica estranho. O livro fala basicamente que você pode fazer sexo com todo mundo quando bem quiser e sem se preocupar. Gente, que? Claro que vem um monte de críticas interessantes, mas fica um lixo. Afinal, é odioso ouvir o tempo todo sobre sexo. Que livro que você tá lendo, querida? Não, você tá lendo um livro hot e leu o nome errado? Que tá todo mundo falando sobre sexo? Onde? Eu realmente não sei nem do que você tá falando. A única personagem que me vem à cabeça é... Não vou falar pra não dar spoiler, mas tem um personagem que a raça dele tem uma forma muito mais livre de ver relação sexual. Ele não vê com todo o pudor, por exemplo, que a humanidade vê. É só isso. Não tem em nenhum momento cenas de sexo ou pessoas transando à torta e à direita. Não tem isso. Que monte de gente transando que você tá vendo? Você falou o quê? Mesmo tem críticas interessantes, mas no final fica um lixo porque é odioso ouvir o tempo inteiro sobre sexo. Quê? A minha pergunta é o quê? Eu não tenho mais nada pra dizer sobre essa resenha, além de pode ser que você tava em Nárnia, então tava lendo o livro certo. Segunda resenha, longo. Li pensando que falaria sobre a nave, os planetas que seriam parte científico, mas não. Quê? Não entendi, vou ter que ler de novo. Li pensando que falaria sobre naves, os planetas, que seria parte científico, sei lá. Mas não, ele só fala sobre os personagens e sobre as relações entre eles. Chato. A escrita e a diagramação são péssimas. A escrita da Becky Chambers é péssima. Nossa, você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem com a minha cara, não é possível. Tá. Sobre essa questão de você achar que falaria mais sobre planetas e naves, ser algo mais científico, e ela fala mais sobre os personagens, realmente é uma realidade. O foco da Becky Chambers é sobre relações entre humanos ou não humanos, sobre relações de raças diferentes e sobre a convivência entre essas raças, sobre preconceitos e coisas desse tipo. Logicamente que tem a base científica, tem a base de nave, tem buraco de minhocas e tem várias outras coisas que envolvem nesse universo, mas ser chato ou não, fica a sua opinião. Né? Porque pode ter coisa que me agrada e coisa que não me agrada. Mas dizer que a escrita é péssima, não. O que você gosta de ler? Vai dizer que a escrita é péssima, mas você gosta de ler o quê? Para de show. Não. A escrita dela é muito boa. Você pode não curtir o fato dela ter focado mais nos personagens do que na parte de ficção científica, mas a escrita dela é muito boa. Esse daqui tem 3 estrelas. 3 estrelas é uma coisa boa, né? Mas vamos ver o que a pessoa escreveu. Uma coisa meio Guardiões da Galáxia, não. Meio Hospedeira, não li. Não sei o que é. A proposta é muito boa, mas o enredo da história é tão cansativo e você deu 3 estrelas? Às vezes parece que vai engatar, mas não vai. A autora construiu um universo só dela, incluindo o vocabulário próprio do planeta, mas não tem um glossário ou personagens explicando o que significa tal coisa. Então, não precisa ter um glossário. Simplesmente não precisa. Não tem por que ter um glossário se a pessoa falar uma palavra ou outra, ou sei lá, um alimento, ou uma forma de pensar, ou sei lá, um objeto que aquela outra raça usa. Não precisa. Vamos puxar pra uma fantasia, deixa eu pensar num livro. Mistborn, a gente tem o planeta que se chama Escadrial. Tem alguém te explicando o que a palavra Escadrial funciona? Não, porque não precisa. É simplesmente uma denominação pra coisa. Assim como aqui não precisa. Eles não têm vocabulários e diálogos e coisas extremamente extensas onde você precisa entender o que tá escrito ali. Não tem necessidade. A autora não era pra ter feito um glossário pra se tornar mais fácil. Porque se fosse algo que de fato precisasse de uma explicação,
Não seria uma única opinião sua, seria algo que todas as pessoas que lessem o livro sentiriam faltas. Entende o que eu tô querendo dizer? Vamos seguir aqui. Então fica super ruim de entender algumas partes. Discordo completamente, eu discordo. Não recomendo. Não recomenda. E deu 3 estrelas? Você não tá achando boazinha demais, não? Tem outro aqui que a resenha é grande, hein? Também 3 estrelas. Que viagem longa é o título. Eu queria muito ter gostado e curtido cada segundo desse livro, mas não me senti cativada e toda vez que eu pensava em voltar a lê-lo, eu ficava com preguiça e enrolava. A verdade é, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil tem tudo para ser uma excelente história, com uma tripulação diferenciada composta por espécies diferentes e criativas. E além de todo o conflito cultural que as envolve. Sim, é o foco da história. Existe um certo conflito intergaláctico, sim, mas nada me cativou. Aí também já é um problema pessoal teu. Não era o tipo de história que eu queria ler no momento. Ó, isso aqui é super importante, viu? Porque a própria pessoa já deixa claro que não é algo que ela queria ler. Ela não disse que é ruim. Vamos continuar lendo. Eu achava que teria um pouco mais de ficção científica e exploração espacial, mas foi tudo muito parado, chegando ao ponto de ser sem graça em certos momentos. Certos plots, como a da inteligência artificial, ficaram bem jogados. Eu já ia falar um palavrão. Não ficaram bem jogados. Não ficaram. Volta e lê os últimos 50 páginas de novo. Não ficaram. Enquanto outros foram resolvidos em uma única frase. Não. No fim, esse livro foi apenas longo, me fazendo cogitar a dar 2,5 estrelas, mas achei injusto, porque não achei essa história tão ruim quanto Ana Karenina. É um clássico, sei lá. Ou Tudo que eu sei sobre o amor. Não conheço esse livro, não li. Tá, a sua única justificativa pra ter dado 3 estrelas é porque o outro livro que você não gostou é pior do que esse? Abaixa a nota do outro livro, então. Talvez é isso que seja. Porque 3 estrelas é um livro bom, tá? 2,5 é um livro razoável. De 2 pra baixo, daí é ruim. É metade da nota. Mas tá, vamos aqui pelo tudo que você disse. Você deixou bem claro que foi algo que você não queria ler no momento. Tá escrito aqui, né? Pessoa, seja lá quem for. Se você não tá na vibe de ler o livro, para de ler ou larga. Beleza, você pode não tá gostando ali, tudo bem, mas você pode largar. Agora, dizer aqui que, por exemplo, os plots da inteligência artificial foi mal desenvolvido? Não foi. Foi extremamente bem desenvolvido, faz todo sentido como foi jogado, principalmente sobre se a IA ela é senciente, se ela entende todas as coisas, se ela tem consciência, ela tem personalidade, por que essa IA não vai ter tanto direito quanto qualquer outra raça? É basicamente sobre isso que tem toda a trama ali na história. Sobre ter mais de ficção científica, eu entendo o que você está querendo dizer. Você queria que ela explorasse mais como é feito o buraco de minhoca, quais são os planetas, não somente sobre ter personagens dentro de uma nave fazendo uma viagem. Não concordo, porque eu não senti falta, porque nem todo sci-fi ele precisa ser aquele sci-fi mais difícil, aquele sci-fi mais cheio de termos científicos, eu não acho que precisa. Mas aqui, ok, é uma opinião sua, realmente ele não tem, assim, tanta coisa mais difícil de ser entendida. Acho que foi mais questão de expectativa, de fato, do que a história ser boa ou ruim. De A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil foi isso. Vamos agora pra Eu Que Nunca Conheci os Homens. Nossa, 1 estrela. Luan já pegou logo a mais polêmica. 1 estrela. Esse livro divide opiniões. Comecei lendo achando que era como o conto da Aya, mas a decepção veio. Não sei de onde você tirou a informação de que esse livro seria tipo o conto da Aya. Não sei de onde. O livro até prende, mas ao longo da história não acontece absolutamente nada. Exatamente. A história é sobre isso. Não falo nem sobre as expectativas que acaba gerando ao leitor, mas não tem nada de relevante acontecendo. Nada de nada. Terminei na força do ódio porque eu não abandono livros. Deveria ter abandonado para não ter feito uma resenha dessa. Um dos piores que eu já li na minha vida. Então, caso... Não sei, talvez seja porque você achou que tinha algo a ver com o conto da Aya, o que não tem nada a ver com o conto da Aya, mas a história é basicamente sobre uma mulher que ela está presa por um motivo do qual ela não sabe nem se ela está na Terra ou não, e ela passa a vida dela inteira tentando ter uma justificativa para continuar a vida viva, tentando ter uma justificativa para que a vida dela faça sentido e a todo momento começando a perceber que a vida é completamente injusta, independente de quem faça, e que nem sempre você vai ter uma recompensa pelo que você está fazendo. A história é sobre isso. E a ideia do livro é realmente ser parado, porque você tem que estar naquele sentimento de que a personagem está sentindo, que é desilusão. Eu entendo que você diga que ele é parado porque ele realmente é parado, mas aqui o problema é, você esperava um conto da Aya, não tem nada a ver. Nada, não, literalmente não tem nada a ver. Não sei de onde você tirou essa informação. E terminou na força do ódio, deveria ter abandonado. Cara, real oficial. Se você tá odiando muito o livro, a menos que você seja obrigada a ler, porque sei lá, faculdade, alguma coisa do tipo, escola, abandona.
Abandona, sério mesmo, sério mesmo. Eu, por exemplo, já li um livro que eu odiei porque eu fui obrigada a terminar porque eu mediava uma LC. Então eu era responsável, eu não poderia abandonar o livro. Mas a minha vontade era abandonar. E no fim das contas eu odiei. Acho que nesse caso você deveria ter abandonado também. 2 estrelas. Se não fosse mais cruel, seria melhor. Se não fosse mais cruel, seria melhor é o título. Deixa eu ver qual é o sentido disso. Eu vou enumerar o que me faz dar uma nota baixa. Deu 2 estrelas, tá? Nem comentei. Primeiro, o final é muito rápido. Senti que precisava de um pouco mais de profundidade. Talvez a autora tenha focado em ser tão reflexiva que faltou algo mais concreto. Mas não faz nem sentido a tua frase. Se a autora ela é reflexiva sobre o que a personagem está pensando, ela está dando profundidade aos sentimentos da personagem. Como assim? 2. Os 50% finais do livro são muito repetitivos. Sim, realmente são. Porque a vida da personagem é repetitiva nesse sentido. Por motivos óbvios. Beleza, ela também diz, ela ou ele, sei lá, diz que é por motivos óbvios. Parece que você tá lendo a mesma coisa sem parar. Achei que podíamos ter visto com mais detalhes as interações entre os casais. Que casais? Ou até mesmo aquela parte sobre, não vou falar isso aqui que é spoiler, mas senti que fosse mais cru seria mais instigante. Você disse que a autora deveria focar mais em relações de casais. Eu tô lembrando apenas de um casal, não sei desses casais no plural. Não sei de onde tá o plural, mas ainda assim não tem como, porque quem conta a história é a protagonista. A história é contada pelo ponto de vista dela. Não tem como ela contar a relação de outra pessoa. Ela não faz parte do casal. Terceiro, meu Deus, no final a autora dá um salto de muitos anos com a protagonista. Em uma página ela tem X anos e na outra tem o dobro. KKK. Fiquei tipo, provavelmente aquele memezinho do John Travolta. É John Travolta? Acho que é. Então, tipo, não entendendo o que tá acontecendo. Eu vou ter que falar outra coisa sobre que faltou um pouco de... como é que eu posso dizer? Coerência entre as duas coisas. No 2, você disse que o final ficou muito repetitivo. Aí no 3, você reclama que a autora pulou anos, né? Que ela deu um salto temporal. Você queria que ela fizesse o quê? Ela ficasse mais um monte de tempo repetindo a mesma coisa? Eu não entendi, sabe? Eu não tô nem sendo grossa. Eu realmente não tô entendendo qual é a relação. Porque se nenhum você reclama que tá repetitivo e no outro você reclama que deu um salto temporal, não faz sentido uma coisa com a outra. No fim aqui ela disse mais alguma coisa. Ele, sei lá quem é que falou. Mas tudo isso pra mim foi explicado pelo fato de a autora ser psicanalista. No caso, o livro ser reflexivo. Todos os livros que li de autores que seguiam essa pseudociência foram uma experiência negativa de leitura. E em todos eu não comecei a ler sabendo que o autor era psicanalista. Tô perdida. Psicanalista é o quê? É psicólogo? É psiquiatra? Eu realmente não sei, tá? Aqui eu vou ter que ficar... Não vou dar nenhuma opinião, porque eu realmente não sei o que a profissão psicanalista é. Vou pra próxima resenha, mas o meu problema aqui foi realmente a incoerência que ela teve em questão de... Agora tá lento, agora tem um salto temporal. Se decide. Meu Deus, é um texto maior que o livro. 1 estrela. Ok, vamos com calma. É o título. Esse livro é um daqueles que é 8 ou 80. Ou você vai amar, ou vai odiar, ou vai achar esse livro genial, ou vai achar inútil. Esse livro vai de nada pra lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que eu preciso de respostas. Aí a culpa não é do livro. O problema não é o livro, o problema é você. Você precisa de respostas. Eu não consigo terminar um livro sem entender os mistérios da história, os porquês e para que aquele livro se propôs. E esse foi exatamente o meu problema com esse livro. Ele não responde nada. Ele cria um mistério gigantesco, todo um rolê que acaba não sendo explicado e a protagonista não chega em lugar nenhum. Foi frustrante pra Eu não consigo discordar de você em questão de que realmente ele não dá resposta nenhuma, mas se você for parar pra pensar, ele é genial em questão de que ele não tá sendo feito para te explicar o mistério. Ele foi feito para te explicar como funciona a cabeça de uma pessoa que não tem esperança para nada nem ninguém, que não tem perspectiva, que não sabe por que acorda amanhã, mas ainda assim ela continua levantando todos os dias. Mas, ok, concordo com você que realmente não tem explicação para nada. E pode, de fato, ser frustrante. Eu não me importo com o quão confuso o livro seja. Ele não é confuso. Quão mirabolante o autor ou a autora faça a história. Quantas voltas ele dê no enredo. Contanto que, até o final do livro, eu entenda o propósito da história. Eu entenda os mistérios do enredo. Que toda a confusão faça sentido e eu obtenha as respostas para as perguntas que o livro levantou. E que faça valer a pena todo o suspense. E esse livro simplesmente não responde nada. Aquela foi a mesma coisa de antes. Realmente ele não responde, tá? Ele não responde. Mas ele também não é confuso. Depois que eu terminei, eu vi que a autora é psicanalista e eu entendi que o livro é para ser uma vibe meio filosófica, reflexiva, interpretativa, e não sobre o enredo em si que ficou não em segundo plano, mas tipo, em 15º. Juro que o livro inteiro foi a protagonista divagando dentro da cabeça dela. Realmente foi, só tinha ela. Ela vai falar o quê?
Ela vai ter que ir devagar sozinha, ela vai ter que ficar loucaça, só ela com ela mesma. Pra mim funcionou super porque eu não senti... Não vou dizer que eu não senti necessidade. Eu também senti falta de todas essas coisas, eu também senti falta de por que isso está acontecendo, pra onde vai, e não foi pra lugar nenhum no fim das contas. Mas ainda assim eu acho que a história é perfeita por que ela se propôs a ser. Deu pra entender o que eu quis dizer? Indo pra No Coração da Bruxa. Tem apenas 2 resenhas desse, tá ficando cada vez menor. 1 estrela, péssimo, fraco e com o ritmo de uma lesma. Não recomendo. Já tô com raiva no título. Como assim péssimo? Um livro que não me despertou absolutamente nada. Extremamente lento, arrastado e cansativo, onde praticamente nada acontece. Como assim? Nada acontece. Acontece um monte de coisa, um monte de gente morre, uma mulher é queimada, tem guerra entre os mundos, um monte de rei é morto, tem gigante andando pra lá e pra cá, traições. Como assim nada acontece? Acho que você parou de ler o livro no meio, não é possível. O livro se arrasta por 300 páginas para termos 1 ou 2 cenas de ação com muitas aspas. Não é um livro de ação. Começa pelo ponto de que não é um livro de ação. Mas acontece coisas sim. Você tá querendo dizer que não tem cenas em que, tipo, a guerra está acontecendo e as coisas estão explodindo. Porque a principal não tá na guerra. É contada pelo ponto de vista dela. Não tem como te contar algo pelo ponto de vista de um personagem se ele não tá lá. Beleza. É questão também, creio eu, de esperar algo que não tem no livro? Acho que sim. Agora, dizer que ele é cansativo, péssimo, o ritmo de uma lesma, aí é mentira. Não é, tá? E não são 300 páginas de enrolação. São 300 páginas de construção sobre um personagem mitológico que é a Angriboda. Isso aqui é aquela coisa de ler o livro que provavelmente não é pra você, ler o livro que não é um gênero que você curte e daí falar mal do livro. É isso mesmo. 2ª estrela. Não foi meu tipo de bruxa favorito. Aposto que para muita gente será uma boa leitura, mas o que eu encontrei não foi nada do que eu esperava. A primeira parte do livro, exatamente na página 186, consiste apenas em Loki engravidando sucessivamente a Angriboda, porque é essa a história da mitologia nórdica. É o Loki, ele tem 2 esposas e ele fica pra lá e pra cá entre uma e outra e vai arrumando filho com uma e arrumando filho com outra. Aí você vai ficar com raiva da mitologia nórdica, não da autora. Sinceramente, as bruxas que eu estou acostumada na literatura estão longe dessa submissão toda a qualquer homem. Pessoa que escreveu isso aqui. Essa história não foi tirada do... O livro é baseado numa mitologia de um povo de muitos e muitos anos atrás. De um povo que tinha uma sociedade muito mais machista do que a nossa realidade de hoje. Sério mesmo? Que o seu problema é que essa bruxa não é empoderada o suficiente? Isso é uma releitura, cara. É uma releitura. Você não sabia que era uma releitura? Você esperava o quê? Que a Angriboda chegava descendo cacete em Odin, eu vou matar todo mundo? Não é assim que as coisas funcionam. Não, para. Vai falar realmente que ela é submissa demais, que o Loki faz isso, que o Loki faz aquilo e ela aceita porque ela deveria pôr isso ou aquilo na frente de tudo que ela considera certo ou considera errado. Ok, isso é uma mentalidade de uma pessoa que tá em 2023, 2024. Isso não é a mentalidade de um povo que fez uma religião há muitos anos atrás. E se a autora mudasse isso, quem gosta da mitologia ia falar, tá, que merda que você tá fazendo, querida? Que nada disso aqui faz sentido. Ela tinha algo pra ser embasado e ela tinha que fazer minimamente parecido com aquilo. Próximo livro. Mistborn. Esse aqui vai ser o último livro, tá? E é uma redação do Enem. Meu Deus. Vou até beber água. É 1 estrela, cara. Tem uma única resenha gigantesca e é 1 estrela. Título. Tecnicamente bem escrito? Talvez. Como assim talvez? Cativante? Nem um pouco. Meu Deus, como assim? Muito se fala do Brandon Sanderson e da sua escrita, supostamente arrebatadora. Vou começar dizendo que discordo completamente dessa afirmação. Aqui foi apresentada uma escrita seca, maçante, repetitiva e em certos momentos quase amadora. A falta de interesse de Sanderson em diversificar minimamente seu texto para que a expressão franzir o senho não precisasse ser utilizada a cada parágrafo é constrangedora. Eu não sei nem do que tu tá falando. Não que floreio seja automaticamente sinônimo de uma escrita emocionante, mas para mim foi dolorido engolir esse texto tronco sem qualquer apelo para o emocional. Vale a poesia, querido, querida, sei lá. Apenas palavras que passavam batidas em descrições pobres. Duvido. Uma das maiores problemáticas que as pessoas têm a ler esse livro é falar que é difícil de entender, por exemplo, as batalhas, porque o autor ele fica jogando coisa pra lá e passar, pra lá e pra cá, e pessoa pulando e chutando. Aí você vem me dizer que isso aqui é o quê? Palavras batidas e descrições pobres. Sem personalidade e quase inexistente no que diz respeito à descrição de personagens, personalidade ou ambientação.
A história me custou um mês inteiro de leitura. Travei, incapaz de abandonar. Não por interesse, curiosidade ou o menor anseio, mas uma patada interna boba no máximo. Porque em mais de 600 páginas, 1000 no e-book, Brandon Sanderson não foi capaz de me transmitir uma emoção que não fosse o mais puro e absoluto tédio. Sobre a trama. A trama, no caso, é o enredo da história, né? Trama editora, não. Busco em todas as centenas de resenhas positivas e não encontro em que ponto no livro que li está todo esse resplendor, toda essa inovação. Uma figura tirana, uma população subjugada e Vin ou Kelsier que traçam de cabo a rabo a jornada do herói são absolutamente clichês, principalmente em fantasias. Não vou discordar. A jornada do herói é clichê. E daí? Qual é o problema? Agora você me dizer realmente que qualquer história que tenha a jornada do herói, ela não pode ser considerada inovadora. Então você pega todos os livros de fantasia e joga fora. Porque praticamente todas têm a jornada do herói. Eu não sei nenhuma que não tenha. E o pior de tudo é que isso ainda poderia ser bom se não fosse bem se nos fosse bem apresentado, mas não é. Existe sim um esforço por parte do autor para explicar o sistema de magia que ele criou, a hierarquia de sua sociedade, alguns truques de moedas, mas ele descreve tudo isso de forma mais enfadonha e chata do mundo. É absolutamente insuportável, igual para começo de conversa. Mistborn são 2 eras, onde você tem a primeira trilogia e a segunda era, que são 4 livros. Você realmente acha que o autor vai te explicar todo o universo mágico dele, como funciona o governo e tudo mais no primeiro livro? Se ele fizer tudo isso no primeiro, pra que tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7? E podem dizer que as 600 páginas foram utilizadas para construir um bom desenvolvimento, mas eu discordo de novo. Que inusitado, né? Repetir a mesma informação 300 vezes não configura desenvolvimento, principalmente quando já tínhamos entendido nas 200 primeiras vezes. Prolongar cenas de bailes excessivamente não configura um bom desenvolvimento. Holofotar uma garota de 16 anos se apaixonando de forma extremamente fútil por um nobre de 21 anos não configura para mim um romance digno de qualquer comoção, porque não é um romance! Foi entediante e irritante mais uma vez. Ai, meu Deus do céu, não acabou ainda não. Os personagens são absolutamente sem carisma, personalidade ou sequer uma descrição física decente. Não é possível. Tem descrição física de todos os personagens. Tem descrição física de raça, da onde cada nacionalidade que cada um tá. Tem descrição física de... não física no caso. Tem descrição de roupas, onde cada nação usa um tipo de roupa diferente. Sério? Você leu esse livro como, velho? Do avesso? Personagens femininas? Não. Não é necessário. Não. Pera. Eu vou terminar o parágrafo antes de chegar. Personagens femininas. Não é necessário. Até mesmo Vin, a única personagem feminina relevante que não esteja morta. Tá falando de uma personagem que morreu há muito tempo, ela nem tá na história. Também é a única que se encanta por joias, vestidos pela nobreza e, é claro, sentir amor à primeira vista. Você quer me dizer que por ela ser uma personagem feminina, ela não poderia gostar de vestido e joia? É esse o problema? Porque se ela gosta de vestido ou joia, ela é feminina demais? Não tô entendendo. Ou ela tinha que gostar de coisas muito masculinas, sendo que basicamente a Vin só anda de calça, corta o cabelo que nem um moleque de 12 anos. Aí ainda assim você vai me falar que não, ela é femininazinha demais. Você queria que quem se interessasse pelo vestido? Não, ela não pode. Tá, mas pera, o que você disse? Amor à primeira vista. Não teve amor à primeira vista. Aqui tu tá metendo louco. Meu Deus. E a pessoa ainda continua. Acabou não essa merda dessa resenha. É um livro introdutório? Não quero saber. As 2 continuações são melhores e vão efetivamente entregar uma boa fantasia? Duvido, mas ainda não quero saber. Nada justifica 600 páginas de mais puro nada, vazio, fanfic e injeção de linguiça. Queria ter abandonado quando eu tivesse chance. É uma pessoa que lê fantasia, mas quer que o autor entregue tudo no primeiro livro. Tá lendo o gênero errado. Tá lendo uma saga que quer que tudo esteja no primeiro volume? Acabou. E é o único também que tem de Mistborn, porque é o Alecrim Dourado que não gostou do livro. O resto das pessoas, pelo visto, gostaram. Não tem outra resenha. Seguinte, primeiro, você que tá aqui me assistindo, você pode ter odiado Mistborn. É um direito teu. Ninguém é obrigado a gostar. Tem gente que não gosta, por exemplo, por ter muita política. Tem gente que não gosta por ser uma coisa mais medieval. Tem gente que não gosta porque não gosta do personagem. Dane-se, você pode não gostar. Assim como eu posso não gostar de vários livros que as outras pessoas gostam. Isso é um direito seu. Mas daí, você querer me justificar que o motivo de você não ter gostado é porque o autor não te passa tudo do universo mágico dele das primeiras linhas? Por que eu vou ler um livro 2, um livro 3, um livro 4, ou seja lá quantos for, igual a Roda do Tempo, que tem 13, 14? Pra que eu vou ler? Se eu sei tudo no primeiro volume, tá procurando pelo em ovo. Um joguinho de moeda pra lá e pra cá. Você entendeu a cena de batalha? Você conseguiu visualizar o que estava acontecendo? Aqui eu não tô dizendo que você é tapado e não consegue. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer sobre má vontade. O que me pareceu foi, tu leu um livro de má vontade e quis arrumar problema onde não tinha. É perfeito.
Mistborn é perfeito? Não, não é perfeito. Não vou dizer que ele é, porque ele não é. Tem muitas coisas ali que realmente poderiam ser diferentes? Sim. Mas daí tu me dizer que o autor tem uma escrita pobre? Qual autor tem uma escrita não pobre pra você? Uma escrita rica? Qual autor? Sério mesmo. Eu não sei, velho. Eu não sei o que essa pessoa procurava que ela não encontrou aqui nesse livro. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui. Deixa nos comentários o que você achou desses livros que estão aqui. Se algum deles é favorito teu. Ou se você também odiou. É um direito seu odiar o livro que tá aqui, tá? Obrigada por ter assistido até o final. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa o teu like também. Beijo e até o próximo vídeo.